Ele é advogado, cientista social, ex-deputado federal e comentarista político da TV Cultura de São Paulo. Advogou e ingressou na política nos anos mais duros da ditadura militar brasileira, quando se dedicou à defesa dos presos políticos naquela época. Atualmente, advoga, integra o Conselho de Administração do Núcleo de Preservação da Memória Política e faz parte da Comissão da Verdade, instalada na Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. O nosso entrevistado de hoje aqui no Memórias do Poder Legislativo é Ayrton Soares. Seja muito bem-vindo, deputado, doutor, como eu lhe chamo? Se você puder chamar de Ayrton, tá bom. De Ayrton, eu tenho essa licença poética? Por favor. Eu dei ali um resumo muito, eu diria até que mal feito, te peço desculpas, de tanto que já foi feito por você. Por onde a gente começa? Anos 70? Eu acho melhor começar, se for lá atrás, vai me pegar lá em Pirajuí. Isso é bom. Uma cidadezinha lá do interior, depois de Bauru, mas muito maior que Bauru, entendeu? E lá eu comecei a fazer política no Centro Estudantil Barão do Rio Branco, que tinha lá no Instituto de Educação Alfredo Pujol. E lá nós disputávamos, as chapas tinham cor, como se fossem partidos. Sim, então, chapa vermelha, chapa azul. Tal. E lá eu comecei a disputar voto. Primeiro como suplente, que era menino, suplente da diretoria. Quando eu comecei a disputar primeiro foi com 12 anos. Mas e depois eu disputei a secretaria do centro e depois a vice-presidência. Eu sei que quando eu era vice-presidente eu não podia assinar cheque porque eu era menor de idade, então não tinha jeito. Mas já era vice-presidente, podia ser vice-presidente, mas não podia assinar cheque. É verdade. Então foi lá. E também na época que funcionava lá de política era a Juventude Estudantil Católica, a JEC. Da qual eu me aproximei até enquanto fiquei lá em Pirajuí. E como foi esse seu movimento para entrar na área de leis? E depois política, eu estou vendo que naturalmente, né? Não ia conseguir ficar longe, né? Lá em Pirajuí, eu pensei um dia que podia ser diplomata. Naquela época ainda era um governo democrático, né? E aí eu mandei uma correspondência para o Instituto Rio Branco e vieram lá todas as condições para você ser diplomata. Falei, meu Deus, mas tudo isso, fazer um teste desse? Aí, bom, recomendaram-me que eu fizesse curso de Direito para depois fazer diplomacia. Então eu vim para São Paulo. Cheguei em São Paulo dia 31 de março de 1964. Desembarquei na estação rodoviária que ficava do lado do DOPS. Tinha quantos anos? Nessa altura tinha 18 anos. Veio sozinho? Eu vim sozinho para poder fazer o curso vestibular Castelões, né? Que era o que preparava para a Faculdade de Direito lá em São Francisco. Enquanto a gente fala, a gente vê fotos aqui no telão suas, Tancredo, Sarney, Ulisses Guimarães, calma, Franco Montoro, daqui a pouco a gente chega lá também. Tá bem. Uau, só gente. Então depois fiz vestibular para a Faculdade de Direito lá em São Francisco, infelizmente. Aí entrei lá, era uma verdadeira escola de política, porque lá tinha os partidos acadêmicos. Era natural isso, então? Era natural, eram os partidos acadêmicos. Os partidos tinham o Partido Renovador, tinha o Partido Independente, que eram os comunistas, tinha o Partido da Nova Dimensão, que era o mais da esquerda, e tinha o Partido da Direita, que era o PRA, Partido de Representação Acadêmica. É um nome conhecido de todo mundo na época, e também até hoje, é o Caio Pompeu de Toledo, que era do outro lado, era do PRA. O outro era o Marco Aurélio Ribeiro, que foi deputado nesta casa também, que era do Partido Renovador. Hélio Navarro, que foi deputado também, foi presidente do 11 de agosto também. Enfim, foi uma escola para aprender a fazer política na prática, como se fazia fora da faculdade. Aí lá na faculdade, estava ao lado de todos esses nomes, desses pesos. Em 1974, quando o povo brasileiro se manifestou nas urnas de forma massiva contra a ditadura e elegeu a grande bancada oposicionista no Congresso Nacional. E ele, então, foi conduzido à Câmara dos Deputados por São Paulo na legenda do MDB. Eu estou falando de você novamente. O MDB 1974. É uma coisa curiosa que acho bom observar. A época que eu fui participar do MDB, o Freitas Nobre é responsável pelo setor jovem, o grande deputado Freitas Nobre, que não se faz justiça ao trabalho que o Freitas Nobre fez para a democracia brasileira. E esse setor jovem organizava os pessoas mais novos. Muitos dos meus amigos, colegas de UE, do Centro Acadêmico 11 de Agosto, eles decidiram que iam participar da luta para o confronto com a ditadura militar. E foram para essa luta, se engajaram com organizações políticas que pregavam a luta armada e faziam a luta armada, e muitos deles vieram a morrer nessa época. Eu fui lá para o MDB e lá dentro do MDB, no setor jovem, comecei a fazer mobilização dentro daquele partido que a ditadura permitia.
uma vez que eu não me sentia em condições de enfrentar os militares como os meus companheiros, que eu respeito muito, entenderam que tinha. Sim. E foi nessa militância dentro da faculdade que eu criei algumas bases políticas. E depois, como advogado de preso político, foi uma extensão, logo que eu saí da faculdade, eu fui para a advocacia no escritório com o advogado Edibal Piveta, e nesse escritório nós fazíamos advocacia junto às auditorias militares e ao Tribunal Superior Militar. Essa foi uma fase das mais difíceis, que foi em 74. Mas em 74 a ditadura já tinha levado um cutucão, que foi a campanha, já foi uma campanha, mas isso vem depois de 68, né, que tem uma história terrível, já estávamos respirando um pouco mais em 74. Em 74, respirando um pouco mais? Já estava respirando um pouco mais, porque quem viveu 65, 66, com as grandes passeatas, depois 68 foi a pior fase. 68, eu era estudante, né? Nós fazíamos manifestação no Lago São Francisco, e vim parar aqui, vocês conhecem aqui onde é o 2º Exército? Sim. Ali tinha a Polícia do Exército. Ali foi a primeira sede da Operação Bandeirantes, que depois virou DOI-CODE, ali, no quartel da PE. Eu fui preso ali, como estudante, sem saber porque estava sendo preso. Era exatamente aqui que eu ia entrar. Foi uma situação terrível, porque se você vai preso e sabe porque está sendo preso, aí você fala o que querem que você fale. Agora, se você não sabe, se você não sabe porque está preso... E ouvindo várias coisas da época, sabendo de várias histórias da época. Eu vou falar 3 palavras aqui. Corajoso, ativo, ditadura e perseguição. Exatamente esse era o Ayrton naquela época? Corajoso, ativo... Eu tiro a coragem, né? Porque, na verdade, ativo sim, porque eu militava em todas as áreas que podia, tinha uma participação política que tomava quase todo o meu tempo, só sobrava um pouco para ganhar um pouco de dinheiro para sobreviver, e os riscos eram evidentes. Quando advogado preso político, nós fomos presos como advogado, trazidos dessa vez para o DOI-CODE. Como estudante, o DOPS nos prendeu quando ocupamos a faculdade. E depois tem umas prisões de pendura acadêmico. Com quantos anos você estava? Na época que eu estava na faculdade, 68, faço a conta, eu tinha 20 anos, 21 anos. Foi preso com essa idade? Fui preso com essa idade. Eu fico perguntando a idade para a gente tentar... Não, mas tinha sido preso antes. Tinha sido preso antes. Eu fico perguntando a idade por uma questão muito simples para mim, é para a gente tentar identificar a gente... com esta idade, o que estaria fazendo. Exato. Eu acho de um desbravamento, eu acho de uma coragem. Não, mas quando você fala foi preso, é bom que o telespectador vai entender o seguinte, olha, eu não fui preso por nenhuma atividade criminosa. Não era criminoso. Não era um criminoso comum. Um advogado preso. Era um criminoso político, vamos chamar assim. Um criminoso político. Bastava fazer oposição. Era fazer ao governo. Fazer oposição. E era curioso, porque você podia dizer que era de oposição. Eu fiz a minha primeira campanha em 74, eu tinha uma publicidade que dizia que era um papelzinho assim, que nós fizemos, estava escrito: Ayrton Soares é contra o governo, vote nele. Só que era antipropaganda. Por que era antipropaganda? Porque as pessoas pegavam e tinham medo, guardavam, entendeu? O meu cartaz de campanha era um bando de carneiro, pastantes, que diga não à situação. Eu achava que ia publicar, botar em algum cartaz, em algum lugar público. Nada, as pessoas escondiam dentro de casa, porque era bonito, né? Então era antipropaganda, mas era uma propaganda eficaz que foi quem me abriu o caminho para pegar um eleitorado que queria votar. Nós estávamos saindo de um processo onde as pessoas não votaram em 70, então havia uma disposição de usar o MDB para fazer do MDB um instrumento verdadeiro contra a ditadura, um partido verdadeiro contra a ditadura. Foi nessa onda que nós entramos na disputa de 74. Na disputa de 74. Aqui eu tenho informação que é de 1974 até 87. Foi deputado federal por São Paulo. Fui deputado federal por São Paulo. É muito tempo. Eleito pelo... Foi muito aprendizado. Foi bastante. E que gerou uma grande frustração quando não fui eleito para a Assembleia Nacional Constituinte. Porque depois de aprender tudo que tinha no Congresso, de ser líder e vice-líder quase a maior parte do tempo. Aí, como eu tinha saído do PT, voltei para o PMDB, era outra realidade, e embora eu acho que eu fiquei em 3º suplente. Era natural esse seu movimento para o PT? Foi natural, não. Foi um movimento que, quando nós estávamos no MDB, um grupo de deputados criou, nós criamos, eu aderi, que Marcos Freire, Francisco Pinto, Lisandro Maciel já tinham organizado, Freitas Nobre, já tinham organizado o Grupo Autêntico na Câmara dos Deputados, que era uma oposição, vamos supor assim, mais ativa.
não é? E tinha aqueles mais conservadores, que eram o Tales Ramalho, Tancredo Neves, pessoal que sabia os limites, sabia onde podia pisar. Mas nós funcionávamos com uma espécie de... A gente puxava a corda. Se eles estavam lá atrás, eles vinham pelo menos no meio. Então é interessante que tinha reunião da direção do partido, Tales, Ulisses, Tancredo e Renato Azeredo, e tinha a nossa reunião. Então eles tiravam uma posição para o partido levar e nós ficávamos para tirar outra. Aí vinha geralmente o Tancredo para negociar uma posição em nome de todos. Então saiu uma posição melhor. Uma posição melhor. Aos poucos ali a gente foi fazendo com que o partido, dentro do Congresso Nacional, pudesse assumir posturas e posições que normalmente não assumiria se não houvesse um grupo dentro do partido que puxasse para um enfrentamento maior. Aí muitos foram caçados por fazer isso. Vou chegar nisso daí já. Vamos falar do deputado Adriano Diogo aqui, claro. Cliente, ex-cliente seu, amigo, acredito, enfim, de partido também, de PT também. Não é natural que a pessoa, quando ingresse na vida política tão jovem, comece como vereador, já militava, era um militante ativo, politicamente falando, na faculdade, no colégio, começar como vereador, depois deputado estadual, deputado federal, já foi direto para deputado federal. Nunca pensou em passar aqui por dentro? Não. Aqui na Assembleia? Não, porque todos os nossos objetivos tinham a ver com a estrutura nacional que vigia. Era uma ditadura militar. Era preciso derrubar essa ditadura. Então você tinha que lutar contra a Lei de Segurança Nacional, contra a censura, por liberdades em geral. Coisa Brasil então, inteiro, não como era é que você vai São caber Paulo? uma campanha para uma Assembleia Legislativa, para uma Câmara de Vereadores, Muito com um horizonte desse muito pela segmentado, frente? né? E como nós estávamos diretamente ligados a isso, como advogado preso político, como militante do MDB, foi um desdobramento natural. E, felizmente, houve um espaço que eu pude ocupar com um eleitorado que queria votar, talvez até pela primeira vez, porque rejeitava votar antes. Nós fizemos uma carta-programa, definimos os pontos básicos da luta contra a ditadura militar. Em cima desses pontos, nós fizemos uma campanha. Incrível, eu tô aqui encantado, assim, a precisão e a calma também com que você coloca esses pontos que só quem viveu aquela época sabe. Eu comentei sobre clientes aqui da ditadura militar, clientes como o deputado estadual Adriano Diogo, que esteve aqui com a gente por alguns mandatos na casa, à frente da Comissão da Verdade, que daqui a pouco eu chego lá também nesse tema na sua vida. Eu imagino que, assim como o deputado Adriano Diogo, teve outras pessoas também, né, que passaram ali, que viraram seus amigos, clientes, enfim. Sim, nós muitos nomes. Encontramos muitas pessoas que lutaram bravamente contra a ditadura e eu convivi com muitas delas que foram com confronto e foram assassinados, né? Depois de tortura, essa coisa toda. E é uma fase que eu considero a fase mais difícil que nós vivemos. Nessa época, para você ter uma ideia, nós do Grupo Autêntico, a gente sempre tinha uma embaixada para ir, porque podia fechar a qualquer momento. Fecharam o Congresso 2 vezes nesse período e vivemos toda essa fase. Mas você tinha falado da minha ida ao PT? Não. Vou falar daqui a pouquinho. O PT que tem uma outra mudança aí, né? Enquanto advogava, não era deputado? Enquanto advogado, não era. Não era deputado. Não era deputado. Mas já que você tocou na ida para o PT, quando que o PT entra na sua vida? Eu tinha falado sim, dessa parte que foi natural ir para o PT. Pois é, foi. Essa sua entrada aí no Partido dos Trabalhadores. Então. Por que lá? Por que não outra sigla? E teve outras siglas. Olha, havia nosso grupo no MDB, era um grupo que se diferenciava por ser um setor mais progressista, vamos chamar assim. E aí nós tínhamos muita necessidade de ter um partido que pudesse ter objetivos menos amplos, né? O MDB era uma frente, a gente tinha que conviver lá com várias correntes políticas, né? Até de direita. Né? E convivíamos, porque enfrentar a ditadura justificava isso. Quando surgiu a oportunidade de organizar um partido que se abriu um pouco mais de espaço, a primeira ideia que nos veio foi um partido à semelhança da social-democracia europeia. Eu, na época, eu já era deputado, eu estive fazendo contatos na Europa com o Mário Soares, estive com o secretário-geral do partido, que era o Leonel Jospin, em Paris, e um grupo de deputados também depois. Fizemos todos os contatos. O Brizola estava exilado em Paris também, querendo voltar para o Brasil. O Brizola estava em Lisboa, na época, querendo voltar para o Brasil, também com o objetivo de resgatar o seu partido e tal, com uma visão social-democrata. Mas isso tudo foi se perdendo no caminho e acabou o movimento de São Bernardo nos atraindo para um apoio aos trabalhadores que lutavam melhor salário, melhores condições de vida. Essa convivência com as lideranças trabalhistas que viviam lá nos sindicatos nos aproximou muito. Eu
os grandes líderes, Djalma Bom, Lula, outros mais, que eu lembraria, uma série de nomes que participavam do movimento, tinha também o propósito que eles viram que só a atividade sindical não ia resolver o problema. Então havia uma discussão entre eles de ter um partido, uma coisa maior. E aí nós somamos os interesses e passamos aí a trabalhar pela organização do Partido dos Trabalhadores. Aí eu tenho aqui uma informação, com o fim do bipartidarismo imposto pela ditadura, eu vou colocar os óculos porque a gente está ficando já cega nessa idade, em 10 de fevereiro de 1980 no Colégio Sion, no bairro de Higienópolis, Ayrton Soares participou da fundação do Partido dos Trabalhadores. É o mesmo partido que tem hoje? Não. Eu lamento dizer que não. Esse sorriso não é sorriso de felicidade, é um sorriso de tristeza. Nesse ato, nós chegamos como deputados. Então a gente era os deputados do PT no parlamento da ditadura. Nos 80 ainda tinha, né? Estava acabando. Tinha. Então nós tínhamos as várias correntes de esquerda que eram contra a participação na luta democrática, queriam organizar os trabalhadores para fazer a revolução. Mas, felizmente, Lula e o pessoal entendeu que tinha que conduzir a luta para a organização partidária dentro de um quadro de legalidade. E nessa reunião foi curioso, porque o senador Henrique Santino veio com mais alguns deputados, inclusive o Roriz, que depois virou governador de Brasília, e depois virou esse proscrito que está aí. Por que eu digo proscrito? Porque é processado. E eles foram embora em seguida, porque quando chegaram foram vaiados, como nós éramos na época. Então nós, deputados do PT, quando tinha essas grandes assembleias, não na fundação, mas essas grandes assembleias, nós éramos vaiados porque eles repudiavam a via parlamentar. Grupos de trotskistas e outras correntes que não queriam, na verdade, participar de um embate democrático. Era simples assim? Foi assim, simples. E aí, a maior dificuldade no PT que eu tive, eu vinha do MDB. Tinha sido eleito pela segunda vez com votação maior que a primeira. Lembra da votação? Então, quando eu saí para ir para o PT, o Montoro me falou, mas nós estamos com o partido, a gente vai disputar o governo, você vai sair para essa aventura. A gente pode estar junto lá na frente, mas agora eu estou no caminho aí para fazer um partido novo, essa coisa toda. E nós fomos, nesse contexto, nós fomos caminhando paralelamente ao MDB. E a minha sala, como líder do PT, era do lado da sala do Ulisses Guimarães. Nós tínhamos excelente relação. O Ulisses preservava muito o Lula, porque sabia que se criava ali uma nova liderança. Incrível isso. Tanto é que estiveram juntos depois, no Só Diretas, quando nós perdemos a eleição da campanha das diretas, surgiram dois movimentos para insistir nas diretas. Um do Ulisses, com o Só Diretas, o outro do Lula, que não vota no colégio eleitoral. Entendeu? Isso foi mais para frente. Foi mais para frente. Mas, de qualquer forma, essa experiência de passagem de um partido para outro e a convivência nesse outro partido com figuras novas, a base parlamentar foi muito útil para a organização do partido. Claro que os sindicalistas puxam a brasa para o lado deles, estrutura sindical, não. Aqui na Assembleia, o Marco Aurélio Ribeiro foi deputado aqui, ele usou essa Assembleia como líder do partido, possibilitando ao PT os espaços que ele não conseguiria, de maneira nenhuma, de outra forma, que não fosse através da estrutura que existia aqui. O partido, quando foi criado, qual foi a primeira sede do PT? Foi no meu escritório de advocacia, Travessa Brigadeiro 21, que era escritório de advocacia, que era sede do escritório meu da editoria militar, que era sede do movimento pela anistia, e também passou a sede do PT depois com exclusividade. Quando fundou, foi lá. PT Nacional em cima, PT Estadual embaixo. Travessa Brigadeiro 21, da Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. Nossa vizinha aqui do ali, lado. Foi lá embaixo. Até o centro da cidade. Depois, naquele tempo a gente vendia as estrelinhas. E tinha a colaboração de artistas. Sim, alunos, estudantes, artistas. Tinha uma grande mobilização, vendia camisetas. Vendia camisetas, as pessoas tinham orgulho de usar. E era uma fonte de renda que dava para algumas despesas. É claro que eu não recebi nenhum aluguel pela sede, né? E nunca imaginei também cobrar. Altruísta. Mas foi essa estrutura básica que começou aqui. Existia nos outros estados alguma estrutura que foi criada, mas a partir de Brasília, ocupar a liderança do partido, criar uma liderança lá e ter uma liderança que pudesse ter ressonância nacional
foi um outro fator de organização da maior importância para o partido. Porque lá nós tínhamos o telefone, que o deputado tem para usar, nós tínhamos correspondência, e a liderança também tinha, porque as lideranças na Assembleia têm a estrutura, e a estrutura foi toda colocada a serviço da organização do partido. A Secretaria de Organização do Partido ocupou um espaço no 24º andar, lá daquele prédio ao lado tem o Pires e tem a Xícara, lá em Brasília, que é o Congresso e a Câmara. Aquele prédio que fica no meio, 24º andar, funcionava a Secretaria de Organização do Partido dos Trabalhadores. Quem era o Ayrton Soares? Moderado no PT? Qual era a sua principal característica? No PT... Como é que é ser moderado no PT? Não era fácil, não era fácil, não. Não era fácil. Mas dentro do PT, eu não puxava a corda para o lado mais... Porque eu sabia dos limites da corda. Então, você está falando de lados fortes ou fracos? De ir para as provocações, de usar o partido para o confronto. Não, eu tinha uma postura como líder de partido também, lá na convivência com os demais partidos. Era preciso ter uma harmonia de convivência para ocupar um espaço. E isso eu tenho certeza que, acho que fez muito bem feito. Foi possível fazer na época, ao lado de outros companheiros que também ainda permaneciam no MDB e tínhamos uma grande frente de lutas lá estabelecida. Aí a eleição presidencial brasileira de 1985 foi a última corrida de forma indireta através de um colégio eleitoral sob a égide da Constituição de 1967. Disputavam a sucessão do presidente Figueiredo as seguintes chapas. Deve lembrar muito bem, né, Ayrton? Aliança Democrática, era Tancredo e Sarney, e Partido Democrático Social, Maluf e Marcílio. O que te remete a essa época? Primeiro, nós tivemos uma campanha das diretas. Não é? Que coisa curiosa, o paralelo que eu posso fazer agora. Nós vamos votar agora o impeachment da presidente. Houve grandes mobilizações populares. Na época a gente ia votar uma emenda, restabelecer a eleição direta. Era ditadura, era um confronto com a ditadura. Hoje, existe um governo constituído, legalmente eleito, que também se pretende que seja apeado em função de problemas fiscais, essa coisa toda. O que tem de coincidência nisso? Tem o povo em 64 e tem o povo agora. As pesquisas mostram também querendo substituir o governo. 64 quero dizer, na campanha das diretas, havia uma intenção generalizada do país que os militares deixassem o país, deixassem o governo. E eles perceberam isso. A população estava esgotada, né? Aí nós fomos para o plenário para votar. E aí nós precisamos ter um quórum. Na época não eram os 342 que se exige hoje para caçar... Para que tem a maioria, né? Para o impeachment era 320. Nós fizemos 289, se não me falha a memória. Ganhamos votação no plenário. Só que eles tiraram 113, mais ou menos, da votação que se ausentaram. E aí nós não conseguimos quórum para aprovar a emenda de Ano de Oliveira. Agora nós estamos diante dessa possibilidade de ter outra vez uma votação. Volta esse assunto. Volta um assunto e ter uma votação onde precisa de um quórum. O povo brasileiro está fazendo hoje uma expectativa, as pesquisas mostram que haverá uma mudança, não é? E é preciso que tenha 342 votos. O que vai acontecer? Se tiver as mudanças, se tiver os 342 votos, então aí, se o Senado avalizar, etc., vai se trocar o governo, vai sair a presidente, entrar um vice. Não sei se troca o governo, mas sai o presidente, entra o vice. E se não sair? O que aconteceu na eleição, na campanha das diretas e na votação no Congresso, da emenda de Ano de Oliveira? O povo chorava. As pessoas, lá no plenário, os deputados choravam. E nós, com toda aquela força de mobilização das diretas, nós não conseguimos os objetivos. A minha preocupação hoje é saber o que vai acontecer se primeiro o impeachment não for aprovado. Se não for aprovado, como é que vai ser possível estabelecer uma governança? Enfim, mas isso é para o futuro. Então, vou pedir uma pausa rapidinho aqui para a gente continuar essa conversa de governo atual, de governo antigo. Vamos falar um pouquinho também de PSDB, vamos falar de PDT, sim, vamos falar também de PV em 2010, Marina Silva, sim. Enfim. Daqui a pouquinho a gente volta, a gente vai para um rápido intervalo, não sai daí, nós voltamos já já.
está ótimo aqui nos bastidores, aqui com a Ayrton, sensacional. Nós estamos de volta com o programa Memórias do Poder Legislativo, que é idealizado pela nossa Associação dos Parlamentares do Estado de São Paulo. E hoje nós recebemos o advogado Ayrton Soares. Eu estava falando antes, a gente parou aí no intervalo para dar uma respiradinha, estava falando sobre impeachment e estava falando sobre população chorando. Eu dei uma cortada e falei como é que é passar por algumas siglas, que eu tentei citar algumas. Ó, esteve nos bastidores da campanha para a presidência do Brizola, em 1989, PSDB, PPS, quando então Ciro Gomes, né, em 98, e finalmente filiou-se ao PV, ao Partido Verde, no apoio a Marina Silva, em 2010. É muita sigla. É muita sigla e pouco partido com programa e doutrina que possa ser respeitado. Do que você está falando? Então, eu estou falando o seguinte, a frente de oposição que havia no MDB era um saco de gato. Nós fomos para o PT para ter um partido que pudesse ter um programa, que esse programa fosse cumprido, que esse programa tivesse princípios, fosse ser respeitado. Bom, eu acabei divergindo do partido, porque decidi votar no colégio eleitoral. Imagina, entre Tancredo e Maluf, eu dizer, eu me abstenho. Ah, que isso, não ia dormir nunca mais. Existe essa possibilidade. Então, em função disso, antes que movesse um processo de expulsão, eu, a Beth Mendes, que era deputada federal, e o deputado Zé Eudes, do Rio Grande do Sul, nós saímos, do Rio de Janeiro, saímos do partido. Então, aí, eu voltei para o MDB, o Ulisses me convidou, eu tinha sido líder do PT, foi um fato político na época, veio muita gente em São Paulo, na minha filiação, mas encontrei um MDB que não era muito diferente daquele que eu tinha deixado. Por quê? Porque o MDB já tinha chegado no poder. E esse poder sempre corrompe, quando as pessoas não estão preparadas. É verdade, essa frase é forte. Esse poder sempre corrompe. Sempre corrompe. Porque as pessoas não estão preparadas para ocupar o poder. Porque não tem participação política, ideológica, política partidária em função de programas. Isso corrompeu o Partido dos Trabalhadores. Foi o acesso ao poder e aquela aliança para governar que foi feita que descaracterizou totalmente o partido. Maluf, Lula, de mãos dadas para apoiar o Haddad. Ninguém entende isso, ninguém entende isso. Eu até às vezes sonho com isso como um pesadelo, embora eu considere o Haddad um excelente prefeito. Sim. Então nós fomos e chegamos a uma fase em que eu olhava para o horizonte dos partidos, dentro do MDB que eu estava, disputei a eleição, perdi a eleição, fiquei como terceiro suplente. Federal sempre? É federal. Federal Porque eu não tinha um vereador que me apoiasse, eu não tinha um prefeito que me apoiasse, não tinha nada. Porque não era estrutura tradicional, meu voto era de opinião, eu sempre me elegi com voto de opinião. Em não tendo essa estrutura, estranho isso, a né? concorrência, e também não tinha grupos econômicos que pudessem me ajudar, ninguém confiava em mim para me ajudar. Eu tinha sido advogado de subversivos, né? Então foi uma campanha feita na raça, com muita dificuldade. Delicada. Eu acabei ficando na terceira suplência. Ficou o Michel Temer, o Freitas Nobre. Por qual partido? MDB? Pelo MDB. O MDB. Bom, aí, vida partidária, o MDB não tinha mandato, fiquei solto. Falei, eu quero saber de uma coisa? Eu não vou participar mais de partido. Quando tiver eleição, eu vou ver quem é o candidato e vou apoiar o candidato. Se esse candidato preencher as condições que eu acho que pode ser a figura que vai conduzir esse país, eu vou para o lugar onde ele estiver. Daí fazer essa passagem. Foi isso com o Brizola. PDT. Foi isso com o Fernando Henrique Cardoso, Mário Covas, fundamentalmente. Eu fui da coordenação da campanha do Brizola em São Paulo. Eu cheguei a ser presidente do PDT em São Paulo, porque o Brizola, depois que brigou com o Adhemar de Barros, me chamou para ser o presidente. Depois na campanha do Ciro, também participei da coordenação da campanha do Ciro. Que hoje está no PDT. E hoje o Ciro foi para o PDT. Está no PDT. E depois vem a campanha da Marina, que nós aderimos à Marina, ela no PV, e depois me levou até a me filiar na rede, porque achava que... Só que aí eu não avancei mais, eu parei por aí. Por quê? Parei por aí, talvez por cansaço, né? Ou porque são as mesmas pessoas, não, ou porque por falta... talvez porque tenha nascido meu filho, eu tenho um filho de 11 anos hoje, então a coisa ficou... Filho de 11 anos. Então a coisa ficou mais difícil de sobrar mudou. Muito tempo para participar. Mas mesmo assim eu me engajo sempre nas campanhas, agora em função dos candidatos que surgem. E vai continuar assim? Eu acho que a Marina, nós cometemos um equívoco achando que a Marina, ela podia ser a presidente logo numa primeira etapa. Não podia. Não? A Marina, eu fui para lá pensando nós íamos fazer um partido para o desenvolvimento sustentado, para a preservação da natureza.
a semelhança do Partido Verde alemão. Partido Verde. Esse era a minha opinião quando eu fui para lá, achando que nós podíamos ter esse caldo do resultado das eleições. Mas aí as pessoas se contaminam, acham que pode ser presidente da República. Mas ninguém pode ser presidente da República se o partido não der uma base parlamentar homogênea, que não precisa negociar cargos, funções, dinheiro para ter voto de apoio. Senão não é presidente. Então, né? dá no que deu, veja aí o que é o resultado que nós estamos vivendo hoje, com esse presidencialismo de coalizão. Isso não é isso, presidencialismo de reunião, que se chamar polícia, poucos podem ficar na reunião. Entendeu? Infelizmente é isso que nós vivemos hoje. Complicado. No quadro partidário. TV Cultura. TV Cultura Onde entra a TV Cultura? Você entra na minha casa todos os dias, sempre. Eu lhe acompanho. Foi um convite que eu recebi na gestão do João Sayad, do Fernando Vieira de Mello e do Quinjô, que era jornalista do Estadão, que dirigia o jornalismo lá, que imaginaram um programa diferente, de debates. Eu fui para um piloto, que foi feito lá um teste com as pessoas. Já tinha feito TV? Não, nunca. Não. Só nos horários eleitorais. Só nos horários eleitorais. Aliás, acho que não, porque não sobrava tempo. Não era tinha espaço, não tinha jeito. E nessa toada, estou lá já há algum tempo, participando nas segundas-feiras do debate político. Já vai fazer 5 anos já. 5 anos, então acho que está muito bem. Eu acho que tem um público que te segue. Quem é o Ayrton, comentarista político? Quem é você? Deixa eu me perguntar. Olha, eu procuro ser o que sempre fui. Ser você, o Ayrton, na íntegra. E considero que posso falar o que eu quiser, que não devo nada a ninguém. Nunca fui beneficiado por nenhum político que me apadrinhou para isso ou para aquilo, por nenhum grupo econômico que me disse o que eu devia fazer, ou que o interesse deveria defender. Então eu sou um comentarista independente. Gostaria de ter mais cultura econômica para poder debater melhor. Talvez ainda vai estudar economia. Porque uma coisa passa pela outra, é impossível. É impossível não falar de política sem falar de economia e vice-versa, né? Mas o nosso programa ocupa um espaço e o debate, eu encontro pessoas na rua. Aliás, qual o programa? O programa o Jornal da Cultura. Isso. E eu encontro pessoas na rua que falam, puxa, eu assisto porque lá eu ouço os dois lados, duas posições, me ajuda a formar a minha opinião. Eu acho que esse é o papel do programa, enquanto tiver esse papel, eu continuo lá. Ainda advoga? Eu acabei de te perguntar isso no intervalo. Falei, como é que é o seu dia aí? E ele me falou, não, vou lá para o escritório, vou lá advogar. Vim do escritório para cá e volto para lá. Vim do escritório para cá, sem problema. De segunda-feira vai para a TV Cultura. E a OAB com Comissão da Verdade? Então, Comissão da Verdade é um nome de peso. O que ela foi capaz de fazer, desenterrar histórias, fatos e pessoas. É verdade. Foi incrível. Foi incrível. Eu vivi uma OAB de 64, 65, que contemplava a ditadura militar, não é? Não apoiava, mas também não combatia. Aos poucos, na OAB, foi havendo um movimento de transformação também, não é? Com personalidades que acabaram chegando à presidência da OAB Nacional e aqui a estadual, com um compromisso com o direito, com as liberdades democráticas, né? Com a liberdade de organização. Isso aos poucos tomou corpo. E hoje nós temos o OAB, no caso de São Paulo, que tem uma Comissão da Verdade, que se espraiou para todo o país, que busca o quê? Busca deixar guardadas, vamos ter um local ali na Brigadeiro Luiz Antônio. Vamos ter? Vamos ter, está lá reformando o prédio. Onde vai ficar lá, vai ser instalado lá, o que acontecia naquele local durante o julgamento dos perseguidos políticos. Nos chame para fazer a matéria, vai ter tudo isso. Então, tem um projeto para a Lei Rouanet para poder conseguir meios. Sim. Isso tudo se deve a essa administração do Marcos, que é o atual presidente, e que permite que isso tudo aconteça com apoio, obviamente, de todos os membros da atual direção da OAB de São Paulo. A Comissão da Verdade Nacional continua. A Comissão da Verdade continua. Fazendo documentos, elaborando documentos, levando para o Ministério Público, para, enfim, continuar com a investigação. A gente teve a nossa aqui também na Assembleia Legislativa inclusive com o deputado à frente. O grande deputado, Adriano Diogo, de novo, do PT, mas ela não continuou, não deu seguimento. Porque os problemas foram resolvidos na nossa área aqui de São Paulo? Não. Ainda temos muito o que descobrir. Olha, nós temos uma coisa básica para fazer no estado de São Paulo e no Brasil. O quê?
Polícia militar não pode ser militar. Polícia militar tem que ser polícia civil. Quando você tiver uma polícia militar que seja extensão das Forças Armadas, quer dizer, os militares, quando fizeram o golpe, eles adestraram a polícia nos termos de que eles foram adestrados, para combater o inimigo externo. Só que eles inventaram que tinha um inimigo interno aqui, que eram os que enfrentavam a ditadura. E esse inimigo interno bastava ser de oposição para ser perseguido como se fosse inimigo. Morto, assassinado, torturado. Você foi preso, não sabe nem por quê. Mas veja, com esse requinte, essa herança passou para a polícia militar. Então é fácil você ver aí policial militar torturando, matando friamente, participando de esquadrões da morte, não é? Ainda hoje. Com essas chacinas, ainda hoje. Por quê? Porque nós não punimos como devíamos aqueles que fizeram todas essas coisas erradas durante a ditadura, com os doicodes da vida, com os dopes na mão de Fleury. Todos esses estão impunes. Eles têm que ir para a cadeia? Não, mas tem que dizer os crimes que eles cometeram. Se quiser anistiar depois, pode. Que não pode ficar em albis sem que ninguém saiba, para que eles se sintam impunes. Essa impunidade se transmite. Nas escolas militares, até hoje se cultua certas coisas que não deviam ser cultuadas, porque nós nunca tivemos um ministro da Defesa que, de fato, mandasse nas Forças Armadas, não é? Então, há muita coisa para fazer em termos de direitos humanos nesse país. Uma das coisas principais é fazer com que nós tenhamos uma polícia cidadã, uma polícia civil, uma polícia que, antes de olhar para o brasileiro que tenha cometido uma infração, não atire, achando que ele é um inimigo da pátria. Que sejam policiais, que seja o nosso vizinho, que a gente tenha orgulho na Exatamente, comunidade de, olha, e olha, felizmente, existe uma nova geração hoje já contaminada com ideais democráticos, que não participa dessas coisas. São focos que existem ainda hoje que denigrem a imagem da polícia de São Paulo e do Brasil. Eu não posso deixar de perguntar para você, falando dessa nova geração, a pergunta estava para sair aqui na ponta da língua, essa nova geração de advogados também que vem encabeçando, aparecendo, não só nos tribunais, mas nas ruas, como a gente viu aí as manifestações nas semanas aí que se passaram. O que você acha disso, dessa nova geração de juristas, de advogados, procuradores? Foram abertos os espaços. Hoje, o Ministério Público é uma instituição com um papel social da maior relevância. A Polícia Federal virou nosso um papel social da maior relevância. Hoje não se tem mais na Procuradoria-Geral da República um engavetador mor da República, como existiu até pouco tempo atrás. O que era um engavetador? Que é o sujeito que sabia que o sujeito era corrupto e não usava para fazer um processo contra ele, porque estava no bolso de quem indicou, não é? A gente chamava de engavetador mor da República. Tem muitos nomes para dar, mas esse programa não é para isso. Mas felizmente, e aí tem um saldo positivo do governo que começou com o Lula. Vamos respeitar a indicação de uma lista que seja encaminhada pelos procuradores, nacionalmente se reúnem e indicam uma lista, e vamos escolher o primeiro da lista. Isso pegou. Pegou até aqui no estado de São Paulo. O Procurador-Geral do Estado é aquele indicado primeiro da lista. A Polícia Federal hoje também não tem mais um esquema que se diga, não, vai ser aquele porque aquele é dócil para mim, não. Tem uma associação dos delegados da Polícia Federal muito forte. Ninguém ousa mais impor um diretor para a Polícia Federal. Então, hoje a coisa está mudando. Então, eu acho que, aos poucos, e isso faz com que advogados mais jovens sintam mais vontade de ter a militância política e serem melhores advogados. Eu não posso também deixar de falar vice-prefeito, senador biônico. Sim. A gente fala de homens de 6 milhões de dólares, onde isso entra, então, aí nessa história também, que eu quase estava deixando de escapar? Agora eu fiz você buscar lá atrás. Vice-prefeito foi quando nós fizemos uma aliança, o PDT fez uma aliança com o PMDB em São Paulo. Eu fui vice do hoje senador Aloysio Nunes Ferreira. E nós fizemos uma campanha, não ganhamos a eleição, mas foi uma campanha um pouco diferenciada. Eu achei que foi uma boa campanha. E eu fui candidato a prefeito também aqui. Então, eu ia chegar nisso também. A gente falou deputado federal aqui ali, mas espera aí. Não tinha muito espaço. A campanha que eu fiz aqui em São Paulo foi para ocupar um espaço. Na verdade, o Brizola nem queria, mas para organizar o partido aqui, nós achamos que tínhamos que fazer uma campanha eleitoral e levar, e como o Brizola era o candidato a presidente, mostrar para São Paulo que o Brizola fazia no Rio de Janeiro, com os CIEPs, com essas coisas mais. E o programa tinha 2 minutos, 80% do tempo era para falar do que o Brizola fazia, CIEPs, a coisa a mais, e o outro 20% era falar de São Paulo. E eu tinha um slogan, que era Acelera Ayrton,
Né? Até o Leiva fez um dia... Muito bom, ótimo, acho que o Leiva fez uma contra-propaganda, então vinha um carro de corrida, trombava, disse, acelera aí, e batia num poste. Muito né? bom, muito bom. O ex-deputado e secretário Leiva, que foi uma figura... Ótima sacada. Foi uma figura muito importante aqui no governo de São Paulo. Núcleo de Preservação da Memória Política. Eu vou falar uma frase. Conhecer o passado, entender o presente, para construir o futuro. A gente, às vezes, esquece muito rapidamente das coisas, né? Parece que tudo é muito efêmero. É verdade. Precisa ter isso. Precisa ter isso e precisa fazer com que outras pessoas se agreguem a isso. Nós não podemos deixar que a decepção diante de qualquer fato político que venha a surgir... né? Eu me lembro duas coisas que eu queria dizer para vocês. Diga. Eu, quando votei para o MDB, eu fui vice-líder do governo Sarney. O ministro da Justiça era o Fernando Lira, que o Tancredo me disse que ia colocar lá, que era para ele não aplicar a lei. Você tinha a lei da ditadura, por exemplo, lei de greve. E o ministro da Justiça dizia, não aplica a lei de greve. Você imagina que não podia ser um grande jurista, podia ser um advogado, como o Fernando Lira foi, para dentro da transição ter uma legislação de excepcional, sem utilizá-la, fechando os olhos para aquelas. Então eu me lembro de ter ido com o Sarney, no auge do Plano Cruzado, a Ribeirão Preto. Eu era vice-líder do governo, da transição. E em Ribeirão Preto a gente não conseguia sair do ônibus, o povo cercava na rua de apoio ao presidente Sarney e apoio ao Plano Cruzado. Quando o Cruzado entrou na ribanceira, porque o Congresso não cumpriu o seu papel, para variar o Congresso não cumpriu o seu papel, tinha que fazer as mudanças na legislação para depois ter outras medidas além do Plano Cruzado que justificasse. Poder dar continuidade e deixar Então nós forte. tivemos a grande decepção e o Sarney sai do auge e vai lá para o ostracismo. Mas se elege sempre senador lá pelo Maranhão ou pelo Amapá, porque são feudos. Agora nós estamos vivendo uma situação muito semelhante. Você vê, o Lula deixa a presidência com 80% de apoio popular. A Dilma entra para o governo, chega a ter 65% de apoio. E hoje você vê que as pesquisas mostram que o prestígio foi embora. Então a questão econômica está muito ligada ao prestígio que os governantes devem ter. Se o governo vai mal, se a população sente a dificuldade da inflação, as coisas todas, não há governo que resista. Como resolve isso? Mudando a legislação. Como se muda a legislação? Com esse Congresso, com essa representação, com a representação que tinha na época do Sarney, que não muda. Não se mexe com o sistema financeiro, não se tributa a quem deve ser tributado. Não há progressividade na arrecadação do imposto de renda. Ou seja, se eu ganho 10 mil, eu pago 27,5. O sujeito ganha 100 mil, ele paga 27,5. Os bancos são tributados sobre o lucro líquido. É 20% sobre o lucro líquido dos bancos. Mas isso foi um grande sucesso, porque desde 88 era 15%. Agora que a Dilma, para fazer uma média, pôs para 20%. Então, com o Congresso, com esse modelo que nós temos de constitucional, se não tiver um Congresso que resolva mexer com a estrutura do país, esse país não terá jeito. É quase inerente eu tentar fazer consultas políticas com você. Eu estou me sentindo aqui um pouquinho na cultura para perguntar de várias coisas. Esse é um país de dimensões continentais, a gente sabe. É um país em que no Maranhão é uma realidade, é uma temperatura, é um clima, é um tipo de produção de alimento. E aqui mais para o Sudeste, para o Sul, como eles falam, enfim, é uma outra realidade. Desfederalizar, desjudicializar, essas palavras tão grandes, é o caminho? Se você tivesse estados coligados, como os Estados Unidos, é uma federação de estados. Isso, não é uma união. E cada estado desse tivesse sua estrutura. É o nome Estados Unidos, né? Não é? Nós já fomos assim. Eu não sei se seria o caminho mais rápido. Tá. O caminho mais rápido talvez possa ser... Nós chegamos a ter eleições diretas, com eleições gerais. Nós temos uma Assembleia Nacional Constituinte eleita exclusivamente para fazer uma nova Constituição, com um mandato definido, um tempo definido. Uma legislação severa para evitar que bandidos possam disputar a eleição. Severa, é essa, a lei da ficha limpa, ela serviu, cumpre um papel e vai ser decisivo para muitos bandidos ficarem de fora da próxima eleição. E aprimorarmos o modelo. O voto distrital pode ser uma saída para que o eleitor possa conhecer melhor o seu representante. Exatamente, não é? segmentado. Né? Mas você acha que um parlamento que elege dessa forma, um deputado compra voto em todas as cidades por onde passa, ele vai querer ficar restrito a um distrito onde as pessoas conhecem a cueca que ele usa? Não vai.
Então, é preciso que haja uma grande mobilização popular para que haja essas mudanças e que nós tenhamos um legislativo que possa ser respeitado por todos nós. E para finalizar, a esperança? Sempre temos esperança, claro. Tem que ter. Qualquer solução que venha, é preciso olhar para frente. O Brasil é maior do que os bandidos que estão tomando conta de alguns setores do governo, de alguns setores não só do governo, setor dos legislativos, municipal, estadual, federal, setor judiciário. E não vai pensar que corrupção não tem no judiciário, não. Tem corrupção pesada no judiciário. Ora, se a gente for pensar que a corrupção é a gente parar em fila dupla, que é aceitar a bala no lugar do troco. Exatamente. Enfim, a corrupção está em todos os lugares, né? É preciso uma reversão mesmo. Cultural, mental, assim, que comece pelas crianças, que comece pelas escolas. É a educação, temos que ter paciência. Infelizmente, nosso tempo terminou, mas eu tenho que deixar aqui minhas palavras. Foi uma honra mesmo recebê-lo aqui, por essa aula, por esse pedacinho da sua vida que você dividiu conosco aqui no nosso estúdio. E digo mais, essa porta está aberta para que você continue trazendo as suas histórias para cá, para a gente. Eu agradeço imensamente o seu aceite do convite. Eu que tenho que agradecer essa associação de parlamentares aqui, conduzida por pessoas fantásticas, como Tonico, Jacó Pedro Carolo, e isso faz com que a memória possa ser preservada. A memória que cada um diz aqui, aquilo que quer dizer, que pensa, essa coisa toda, sem nenhuma censura, e vocês acabam registrando o perfil, e esse perfil pode ser analisado por várias gerações daqui para frente. Eu diria um documento. Sem dúvida nenhuma. Um documento histórico. Muito obrigada mais uma vez, Ayrton. Eu que agradeço. Agradeço aqui mais uma vez a presença e a participação do nosso advogado, Ayrton Soares. E o programa Memórias do Poder Legislativo vai ficando por aqui. A gente tem um próximo encontro na semana que vem, hein? Tchau!